Todo mundo acha que conhece câncer, até descobrir que esse signo mais esconde de todo mundo. E quando esse segredo vem à tona, tudo muda. O que realmente sabemos sobre câncer? Muitos acreditam que câncer é apenas sensível, emotivo, apegado à família e às lembranças do passado. E não estão errados, em partes. O que poucos percebem é que essa sensibilidade não é uma fraqueza, ela é uma fortaleza construída camada por camada, protegida por uma carapaça quase impenetrável. Câncer sente tudo, absolutamente tudo, mas não mostra. E esse é justamente o começo do maior segredo emocional desse signo. Enquanto o mundo acha que está lidando com alguém doce, carinhoso e até previsível, por dentro o canceriano está em constante movimento emocional. Ele analisa, pressente, absorve e transforma o que sente em silêncio. O problema é que, muitas vezes, as pessoas ao redor interpretam mal essa introspecção. Acham que câncer está distante, desligado ou até indiferente, quando, na verdade, ele está tentando equilibrar um turbilhão por dentro sem deixar transbordar. E é aqui que a dúvida começa. Por que alguém tão emocional prefere esconder tanto do que sente? Por que câncer parece tão vulnerável, mas ao mesmo tempo tão fechado? Há uma razão profunda para isso, e ela não tem nada a ver com medo de sentir, e sim com algo muito mais difícil de admitir: o medo de não ser compreendido. Sim, câncer teme que, ao abrir o coração, seja mal interpretado, rejeitado ou ridicularizado. Ele já sentiu isso antes. Talvez na infância, talvez numa relação amorosa. E agora carrega consigo uma espécie de filtro. Ele só revela o que sente quando acredita que o outro realmente vai entender. Caso contrário, ele se retrai, se cala e cria uma fortaleza invisível em torno de si. Mas aqui está o ponto mais crucial. Esse silêncio, essa retração emocional, é exatamente onde se esconde o maior segredo de câncer. E quando você entender qual é esse segredo, vai começar a olhar para esse signo de uma maneira completamente nova. Por trás da imagem doce, cuidadosa e sensível de câncer, existe um universo emocional vasto e complexo que poucos realmente conhecem. O canceriano é regido pela lua, símbolo direto das emoções, das fases internas e das marés da alma. Isso significa que ele sente tudo em um nível que poucos signos são capazes de alcançar. Mas esse dom da sensibilidade é, ao mesmo tempo, sua maior bênção e sua maior prisão. O que quase ninguém entende é que câncer vive uma batalha constante entre o que sente e o que mostra. Ele não entrega o que sente de imediato, porque já aprendeu, desde muito cedo, que nem todo mundo sabe lidar com sentimentos tão profundos. Por isso, ao invés de expor, ele protege, cria cascas, se fecha, observa, e mesmo quando ama, ama com receio, porque no fundo, carrega uma memória emocional de todas as vezes em que não foi valorizado. A maior parte das pessoas acredita que câncer é apenas um signo carinhoso e protetor, mas essa é só a ponta do iceberg. Na base de tudo está um medo devastador de abandono. Um medo que molda suas atitudes, suas decisões e até a maneira como se doa nos relacionamentos. Quando esse medo é ativado, seja por uma traição, por uma ausência ou por um silêncio que dura demais, câncer começa a se retrair como se estivesse sendo sufocado por dentro. Ele para de falar, mas sente mais. E quanto mais sente, mais se afasta. É assim que começa o ciclo do afastamento emocional canceriano. E nesse ponto entra o segredo que poucos conseguem enxergar. Câncer não se afasta porque não ama mais. Ele se afasta porque está tentando entender se vale a pena continuar amando. Ele entra em um labirinto emocional silencioso. E enquanto isso acontece, por fora, ele continua sorrindo, cumprindo suas obrigações, mantendo a aparência, mas por dentro está chorando por não ser compreendido. Câncer não quer apenas atenção. Ele quer conexão. Ele quer sentir que existe um lugar seguro onde ele possa desabar sem medo de ser julgado. Onde ele possa dizer: hoje eu não estou bem, e ouvir: eu estou aqui para você. Onde ele não precisa esconder suas emoções para ser aceito. Quando esse espaço existe, câncer floresce. Ele se entrega, se dedica, constrói, cuida e ama com uma intensidade que transforma a vida de quem está ao seu lado. Mas se ele percebe que não existe esse espaço, se tudo o que ele dá volta vazio, ou pior, volta com dor, então começa a ruir por dentro. Câncer é um signo que precisa de reciprocidade afetiva. Não qualquer reciprocidade,
mas uma que seja silenciosa, intuitiva, verdadeira. Ele quer gestos, não promessas. Presença, não palavras bonitas. Ele observa tudo: o tom de voz, o olhar, o tempo que você dedica, o jeito como você escuta. E se perceber frieza ou indiferença, ele sente isso como uma punhalada. E o mais triste, quase ninguém percebe quando o câncer começa a desmoronar, porque ele se acostumou a cuidar dos outros enquanto sangra por dentro. Ele é aquele que acolhe os outros, mas chora no banho, que dá forças, mas vai dormir esgotado emocionalmente, que sorri nas redes sociais, mas se sente só mesmo rodeado de gente. E esse é o segredo mais profundo de câncer. Ele guarda o próprio sofrimento para não ser mais um peso na vida de quem ama. E por isso, muitos o confundem com alguém fraco ou dramático. Mas é justamente o contrário. Câncer é forte demais. Forte o suficiente para carregar suas dores e ainda ajudar os outros com as deles. Forte o bastante para continuar acreditando no amor, mesmo depois de ter sido ferido. Forte para perdoar sem receber desculpas. Forte para recomeçar 1000 vezes se for preciso. Mas todo esse poder emocional tem um limite. Se câncer se sentir ignorado, rejeitado ou emocionalmente solitário por tempo demais, ele muda. E quando muda, não volta. Porque ele pode até perdoar, mas nunca esquece como se sentiu. E essa memória emocional guia suas decisões dali em diante. O segredo emocional de câncer não está apenas no quanto ele sente, mas no que ele faz com tudo o que sente, mesmo quando ninguém vê. E esse segredo explica porque muitos não conseguem entender a complexidade por trás de um coração canceriano. A verdade mais poderosa sobre câncer não está no quanto ele ama, mas o quanto ele tenta se proteger do amor quando esse amor dói. O maior segredo emocional de câncer, que poucos conhecem e menos ainda compreendem, é que ele vive em constante estado de alerta emocional. Mesmo quando sorri, mesmo quando parece bem, ele está testando se aquele ambiente é seguro o suficiente para que ele finalmente baixe a guarda. E é aí que mora a chave para curar a conexão com ele, ou com você mesmo, se for de câncer. Segurança emocional é o maior presente que você pode oferecer. Não exige dinheiro, não exige perfeição, mas exige presença, verdade e constância. Câncer não precisa de grandes declarações. Ele precisa saber que você está ali mesmo quando ele estiver na sua fase mais difícil. Quando ele se calar, não pressione. Quando ele chorar, não questione. Quando ele afastar, apenas diga com firmeza: eu ainda estou aqui. E continue estando. Essa presença silenciosa, mas firme, cura feridas que nem ele sabia que tinha. Porque cada vez que alguém insiste em ficar, mesmo quando ele tenta fugir, ele começa a confiar. Ele começa a perceber que pode ser inteiro, sem filtros. E aos poucos, ele volta. Ele abre o coração. Ele entrega a alma. Agora, se você é de câncer e sente que está carregando dores antigas, memórias que ainda latejam, relações que deixaram cicatrizes, saiba disso. Você não precisa continuar se ferindo para merecer ser amado. Seu coração já é suficiente. Seu cuidado, seu carinho, sua intuição, tudo isso é raro. Mas precisa ser direcionado primeiro a você mesmo. Você passou a vida tentando ser o porto seguro dos outros, mas quem foi o seu? Chegou a hora de construir esse porto dentro de si, de colocar limites, de entender que quem ama de verdade não te faz se sentir culpado por ser sensível, que você pode e deve se afastar de quem não sabe te valorizar. E isso não é fraqueza, é força. Porque curar o coração de câncer começa quando ele entende que não precisa mais implorar por migalhas emocionais, que pode se afastar para preservar sua luz, que pode dizer basta sem culpa, que merece mais do que relacionamentos rasos. Câncer é um signo de profundidade, de lealdade, de alma. Ele não nasceu para viver relações mornas ou rasas. Ele nasceu para amar intensamente e ser amado na mesma medida. Se você convive com alguém de câncer e sente que perdeu, lembre-se, o amor verdadeiro ainda vive lá dentro. Ele só está em silêncio porque está tentando se proteger. Mas se você reconstruir o ambiente emocional, ele volta. E quando volta, é com tudo. Mas isso exige paciência, respeito e tempo. E se você é de câncer, guarde essa verdade como um mantra. Você não é demais. Você é intensidade em um mundo raso.
E isso é um domingo, não uma maldição. Nunca deixe ninguém fazer você acreditar que sentir profundamente é errado. Porque é isso que faz de você tão necessário neste mundo. Você é o lar emocional que tantas pessoas procuram. Mas antes de ser o lar de alguém, seja o seu próprio abrigo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu esse sentimento. Talvez você seja de câncer e se enxergou em cada palavra, em cada ferida, em cada tentativa de se proteger. Ou talvez você ama alguém de câncer e finalmente começou a entender o que se esconde por trás daquele silêncio, daquele afastamento, daquela sensibilidade que, muitas vezes, o mundo julga como exagero. Mas aqui, a gente não julga. Aqui, a gente entende. Porque esse canal não é só sobre signos. É sobre o que está por trás deles. É sobre as histórias que as palavras não contam. É sobre aquela dor que você nunca teve coragem de dizer em voz alta, mas que pulsa, quieta, esperando ser ouvida. É sobre você. E se de alguma forma esse vídeo tocou você, se fez seus olhos lacrimejarem, ou o coração bater mais forte, ou a mente pensar: alguém finalmente entendeu o que eu sinto, então você encontrou o lugar certo. Aqui, a gente não fala apenas de astrologia. A gente fala de emoções, alma, cura e verdade. Porque você não é só seu signo. Você é sua história, suas memórias, seus traumas, suas lutas invisíveis e também sua luz, sua sensibilidade, sua potência. Por isso, se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no canal, mas não por obrigação. Faça isso por você, porque aqui você vai se encontrar, se reconhecer e talvez, só talvez, começar a se curar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender câncer. Alguém que merece enxergar o quanto esse signo é forte mesmo quando está vulnerável. Alguém que precisa lembrar que sentir não é fraqueza, é poder. E nunca se esqueça, o que você sente tem valor. O que você viveu te moldou, mas não te define. Você merece amor real, merece acolhimento e, principalmente, merece paz. Nos vemos no próximo mergulho emocional.